Boa tarde, diário e pessoal. Eu vim aqui contar uma coisa que aconteceu comigo nessa madrugada. Ontem eu não ouvi o diário porque a minha internet caiu e eu escuto todos os dias. Então, quando foi de madrugada, eu acordei ouvindo o narrador Wagner contando os relatos. Eu achei que estava sonhando, mas eu tinha acordado e, mesmo assim, continuei a ouvir. Então peguei o meu celular, que estava debaixo do meu travesseiro, e o telefone estava desligado. Mesmo assim, eu continuava a ouvir os relatos. Gente do céu, eu fiquei muito assustada porque não tinha como eu estar ouvindo com o telefone desligado e eu acordada. E o mais incrível é que o som vinha do meio da minha cama, como se o celular estivesse ligado ali. Sentei na cama e a voz só sumiu depois que eu falei. Tá amarrado e repreendido em nome de Jesus. Foi aí que eu parei de ouvir. Foi um susto e tanto, misericórdia. Minha mãe se lembra, mas não gosta de falar sobre isso. Se você pergunta sobre a vez em que deixaram um bebê lá em casa, ela fica de mau humor e muda de assunto. Eu tinha 12 anos naquela época e todos nós morávamos na mesma casa. Meu pai e meu irmão já tinham subido para dormir. Minha mãe me pediu para ficar ajudando e fazendo companhia a ela. Ela estava costurando lantejoulas em um traje típico que haviam encomendado. Eu ajudava no que podia. Passava a linha, trazia a tesoura, um copinho de água, trocava a estação do rádio e contava alguma coisa para ela para que não pegasse no sono. Naquele dia eu também estava quase dormindo. Um forte golpe na porta nos fez levantar de imediato. Eram 00:30 e alguém estava batendo. Minha mãe imediatamente ouviu barulhos no quarto dela, mas meu pai já estava se levantando para descer e ver o que era. Foi ele quem abriu, mas minha mãe acabou assumindo a situação. Era uma mulher jovem, devia ter uns 23 anos, e vinha carregando um bebê. Meu pai voltou a subir e nos deixou lá embaixo com a moça e a criança. Estava fazendo frio, apesar de estarmos em fevereiro. Minha mãe me mandou colocar um suéter e buscar uma manta. Encontrei a manta rápido porque sabia onde elas ficavam guardadas. Desci as escadas, mas na metade do caminho minha mãe me interceptou. Ela não me deixou passar. Pegou a manta das minhas mãos e me mandou voltar para o meu quarto. Havia um cheiro estranho no ar. Perguntei se estava tudo bem. Ela ficava na minha frente para que eu não visse, mas eu vi. Havia um bebê em uma cadeira, o bebê que a moça tinha trazido, ou talvez outro. Ele não se mexia. Apesar de minha mãe tentar impedir que eu olhasse, percebi que ele não estava dormindo. Estava lívido, de um cinza pálido. Eu vi. Não consegui evitar. E também não consegui evitar fazer perguntas. Nunca tinha tido uma impressão tão forte. Essa foi a primeira vez. Eu tinha 12 anos quando vi a coisa mais horrível da minha vida. O que está acontecendo aí embaixo? Soou a voz do meu pai do corredor. Minha mãe respondeu que estava tudo bem, mas que já era tarde e eu precisava subir para dormir. Meu pai não disse mais nada. Só ouvimos a porta fechar e ele voltar para a cama. Viu só? Você não deixa seu pai dormir, disse minha mãe. Subi e me deitei por um tempo, mas só ficava me virando de um lado para o outro. De repente eu escutava alguém lá embaixo limpando a garganta e depois minha mãe mexendo em algumas coisas. Quase morri de susto quando a porta do meu quarto se abriu sem que eu tivesse ouvido passos se aproximando. Era minha mãe. Ela entrou devagar, sentou na beirada da cama e disse para eu dormir tranquilo. Disse que provavelmente eu tinha visto o bebê. Ela sabia que aquela imagem tinha me assustado muito e quis subir para explicar o que estava acontecendo. Disse que a moça provavelmente estava em choque e não conseguia processar o que havia acontecido.
que a morte da criança era algo triste, mas natural, e que eu podia voltar a dormir tranquilo. Ela me deu um beijo na testa e saiu devagar. Esperei até ouvir barulho dela lá embaixo. Só então me levantei da cama e saí do quarto. Com cuidado fui até as escadas. Desci alguns degraus e fiquei sentado ali, olhando de cima. Ninguém me via. Eu conseguia ver os pés da moça e o bebê. Naquele momento minha mãe estava na cozinha. O menino parecia estar sujo de terra. Ou ele tinha caído ou tinha sido desenterrado. Foi então que ouvi minha mãe perguntar se aquele bebê não era filho dela, o que ela estava fazendo com ele. Eu encontrei ele jogado, disse a moça, ainda chorando. Mas ele não está morto, olha, ele está respirando. Minha mãe olhou para o corpinho e se aproximou, mesmo ele estando em péssimo estado. Observou o tórax, esperando ver algum movimento. Ela está louca, deve ter pensado. Uma coisa seria se fosse o filho dela e ela estivesse em choque. Outra completamente diferente era o fato de que, pelo que parecia, ela tinha desenterrado aquela criança. Ele não está morto, disse a moça de novo, levantando um pouco mais a voz. Pegue ele no colo, de verdade. Pegue para ver. Disse que o havia levantado do chão porque estava chorando. Que viu a pele dele azul de frio e ficou com pena. A moça então se levantou e caminhou até a porta. Minha mãe não conseguiu detê-la nem obrigá-la a levar o que tinha deixado na cadeira. Ela foi pegar o telefone, respirou fundo para se acalmar e fez uma careta ao aspirar um ar podre que pareceu coagular na garganta. Ligou para a polícia para fazer o registro. Eles pediram dados e o endereço. Ela se aproximou do corpinho com a manta e o cobriu. Fez o sinal da cruz e traçou uma cruz sobre ele. A manta se mexeu. Um bracinho se moveu por baixo dela. Minha mãe deu 2 passos para trás e não disse nada. Eu não conseguia ver o rosto dela, só metade do corpo. Ela foi olhar debaixo da manta. Não sei o que viu. Talvez não tenha visto nada, porque não teve reação nenhuma. Soltou o tecido, foi até a cozinha, depois passou pela sala e ficou diante do vestido que ainda não tinha conseguido terminar. Estava distraída. Não conseguia se concentrar. Ficou parada com a agulha em uma mão, olhando para o nada. Ouvi quando ela se levantou. Acho que foi até a porta para ver se a viatura ou o carro do legista já estava chegando. Nesse momento vi a manta se mexer. Dei um pulo para trás e minha mãe me ouviu. Ela caminhou até as escadas e me viu. Desci devagar, pedindo permissão com o olhar. Ela mandou brava que eu voltasse para o quarto e pediu que eu trouxesse uma blusa, porque quando a polícia chegasse, ela provavelmente teria que sair para prestar depoimento. Então o bebê deu um grito debaixo da manta. No mesmo instante, a manta caiu no chão. Desculpa o linguajar, mas eu fiquei realmente com o cu na mão. O corpo da criança continuava parado, mas nós dois ouvimos e vimos que ele se mexeu. Bateram na porta do mesmo jeito de antes. Por um momento pensamos que era a mulher que tinha trazido o bebê, voltando para buscá-lo. Mas era uma mulher e um homem, ambos vestindo uniformes militares. Atrás deles, uma caminhonete que até subiu na calçada esperava com a porta aberta. Uma terceira pessoa chegou com uma maleta. Entregaram uma folha para minha mãe assinar. Ela ajeitou os óculos para ler, mas a pessoa falou com um tom que soou como uma ordem para que ela assinasse imediatamente. Eles se colocaram ao lado da cadeira, estenderam uma folha de plástico no chão e, com cuidado e usando luvas, retiraram a manta. Pegaram o corpo e o colocaram sobre o plástico, cobrindo-o imediatamente com outra folha. Quando o plástico de cima tocou o de baixo, eles usaram um aparelho para sugar todo o ar. Depois colocaram tudo dentro de um recipiente com alça, que podia ser carregado como uma maleta. 2 deles subiram na caminhonete. O terceiro voltou para pulverizar um líquido sobre a cadeira, que acabou desbotando a pintura. Passamos o resto da noite sem entender o que tinham levado,
nem porque levaram aquilo em um recipiente que trancaram com cadeados. Apenas um veículo do exército apareceu. Nenhuma viatura da polícia, nenhum carro do Instituto Médico Legal e nada do que normalmente aparece em um caso comum. Ninguém acredita quando eu e minha mãe contamos essa história. Todos deveriam presenciar isso com os próprios olhos para ver as bizarrices que existem nesse mundo. Um abraço para quem me ouve. Naquele dia, adormeci com o rádio ligado. Enquanto eu dormia, a central ficou chamando para um relatório de rotina e eu não respondi. Na verdade, nem sequer ouvi. Por pura sorte, houve uma falha no sinal da região e a central presumiu que era um problema técnico, não que eu tivesse pegado no sono. Já imagino o que teria acontecido se tivessem enviado uma patrulha de inspeção para verificar por que eu não respondia. Teriam me encontrado roncando. Acordei de um salto, encharcado de suor e com baba escorrendo pelo canto da boca. Eu estava aterrorizado com o que estava sonhando. Quando abri os olhos, levei outro susto ao perceber que estava no trabalho e que tinha adormecido. No meu horário, eu sempre fico bem descansado. Aprendi, pela experiência de outras pessoas, que tirar uma breve cochilada ou descuidar da atenção nos monitores pode sair caro. Não entendo em que momento peguei no sono, mas de repente já estava de volta em casa. O que eu sonhei foi o seguinte: não sei em que momento adormeci, mas de repente eu já estava chegando em casa. Era de noite, o que me pareceu estranho, porque normalmente chego em casa quando o dia está começando a clarear. Mesmo assim, comecei a acender todas as luzes para enxergar melhor. Subi até o meu quarto, abri a porta e vi algo que não deveria estar ali. Tinha um homem sentado na beirada da cama, olhando para o guarda-roupa aberto. A porta do quarto estava aberta, mas ele não podia me ver nem me ouvir. Quando eu tentava falar, os sons que saíam da minha boca se espalhavam pela casa, como se estivessem debaixo d'água. O sujeito se levantou da cama, foi até o guarda-roupa e começou a revirar as roupas, jogando tudo no chão com desespero. Eu queria entrar para impedir que ele bagunçasse minhas coisas, e foi então que abri os olhos. Eu estava sentado na cadeira, com os braços cruzados e recostado. 3 minutos depois, um supervisor passou para recolher uma assinatura. Por pouco não fui pego. Cheguei em casa por volta das 9 da manhã e, embora estivesse bem claro lá fora, encontrei todas as luzes da casa acesas. Todas, sem exceção. Até aquele momento eu ainda não tinha ligado os pontos. Pensei que talvez tivesse faltado energia durante a madrugada e que quando ela voltou, as luzes se acenderam sozinhas. Mas aquilo nunca acontecia. Foi só quando entrei no meu quarto que a realidade caiu sobre mim como um balde de água fria. As portas do guarda-roupa estavam abertas. As roupas estavam todas bagunçadas e arrancadas dos cabides. Os sapatos estavam espalhados por todo o quarto. Comecei a procurar o desgraçado que estava dentro da minha casa. Eu tinha certeza de que iria encontrá-lo, tanta certeza que nem sequer considerei que a imagem daquela pessoa tinha vindo de um sonho. Ou seja, não podia ser. Eu o vi, ou imaginei que vi. Fui eu quem fez aquilo, e minha mente simplesmente culpou outra pessoa. Não encontrei ninguém. Também não encontrei explicação para o que aconteceu. Nunca mais voltei a sonhar com aquele sujeito e, palavra de honra, nunca mais dormi no trabalho. Mas a história não terminou aí. Cerca de 3 semanas depois, por volta das 2 da tarde, horário em que eu ainda costumo estar dormindo, fui acordado por um cheiro. Levantei assustado, como naquele dia no trabalho, mas não lembro de estar sonhando com nada. Havia no ar um cheiro forte de comida, como se tivesse vindo de algum lugar e invadido a casa. Não entendi por que acordei de repente, tão assustado. Mas,
Já que estava de pé, pensei em fechar a janela por onde aquele cheiro poderia ter entrado. Era carne. Um ensopado gorduroso e apimentado. Cheiro de óleo, tomate, cebola, alho e especiarias. Cheirava muito bem. Eu teria me sentado facilmente para comer um prato daquilo. Na hora até me abriu o apetite. Lá embaixo o cheiro era ainda mais forte, tão forte que parecia vir da minha própria cozinha. Eu moro sozinho agora, e também morava sozinho naquela época. Foi nesse momento que percebi algo estranho. Apesar de estar na minha casa, eu não estava na minha casa. A janela da sala mostrava a mesma rua que eu conhecia desde criança. Os cômodos, as alturas e a estrutura da casa eram os mesmos, mas os móveis não eram os meus. Nem a disposição deles. Nem a pintura das paredes. Nem a pouca decoração espalhada pelos espaços. Havia várias panelas de comida fervendo no fogão, soltando vapor, enquanto o molho espirrava nas paredes. E sabe o que era ainda mais estranho? Não havia ninguém na casa. Ninguém cuidando da comida. Girei os botões do fogão e o molho ainda demorou alguns segundos para parar de borbulhar. Aquilo não era um sonho. De jeito nenhum. Nos sonhos, os sentidos do tato e do olfato não funcionam assim. A panela estava bem quente e o cheiro era delicioso. Procurei uma colher no lugar onde normalmente elas ficariam guardadas. No armário encontrei um monte de sacolas plásticas amontoadas. Mais do que pensar onde estava ou o que estava acontecendo, o que realmente aterrorizava minha mente era o fato de que aquilo não parecia um sonho. Por fim, encontrei uma colher grande. Mergulhei no ensopado, mexi um pouco e levantei a colher com molho e um pedaço de carne que havia se soltado de um pedaço maior. Minha boca até encheu de água. Assoprei para esfriar um pouco. Quando levei a boca, não senti nada. Nenhum sabor. Só o calor. Imediatamente comecei a sentir aquelas mesmas pulsações de enxaqueca, mas não só na cabeça. No corpo inteiro. Uma sensação física muito difícil de descrever tomou conta de mim. Parecia que pouco a pouco eu estava abandonando meu próprio corpo. Primeiro deixei de sentir os pés, depois as pernas, os dedos das mãos, as mãos e os braços. E por fim, meus olhos se fecharam. Acordei com a boca completamente queimada, jogado no chão da minha cozinha, com a cabeça latejando e o corpo fraco, como quando você acorda depois de uma ressaca monstruosa. Levei 1 dia e meio para me recuperar totalmente. Além da dor, minha língua e meu paladar estavam escaldados, como se eu tivesse comido algo muito quente enquanto dormia. Eu tinha a lembrança de ter acordado numa cama que não era minha, em um quarto que não era meu, e de ter caminhado pela casa de outra família. Até hoje não tenho uma explicação científica para o que me aconteceu. Mas tenho uma teoria. Você acredita em realidades paralelas? Essa é a minha teoria. O sujeito que eu vi no meu quarto quando adormeci, ele esteve na minha casa do mesmo jeito que eu estive na dele. Talvez ele tivesse saído para a loja, ou estivesse no quintal, no banheiro ou no terraço. E quando desceu para ver o que estava no fogo, imagino que tenha encontrado as panelas apagadas e uma das maiores colheres daquela cozinha jogada no chão. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Então, como prometido, estou mandando o relato sobre o meu filho quando ele era bebê. Boa tarde, Diário dos Pesadelos e ouvintes. Tudo bem com vocês? Primeiramente, quero parabenizar pelo canal e, por favor, não diga o meu nome no relato, pois o que vou dizer tenho certeza de que não terá o consentimento dos meus tios. Diga somente a cidade, que é São José dos Campos. Vamos lá. Meu relato não tem nada de assombroso, e sim um acontecimento lindo e gratificante.
Na época eu tinha 22 anos e tive meu filho em uma sexta-feira de carnaval em um ano bissexto. Na terça seguinte foi feriado de carnaval, e o que aconteceu com ele eu não sei se tem a ver com isso, mas acho que não. Como eu tive ele na sexta de carnaval, no sábado tivemos alta pela manhã. Voltando para casa de táxi e passamos pela avenida onde iria ter a festa de carnaval. O carro passou por lá porque ainda não estava interditada. Foi quando vi o pai biológico do meu filho montando a barraca dele. Um detalhe nisso tudo é que o pai biológico não assumiu a minha gravidez e muito menos o filho. Voltando ao assunto. Eu o vi montando a barraca de bebidas, batidas e coquetéis. E comecei a chorar na hora, olhando para o meu filho. Minha mãe, que estava comigo, percebeu e me disse para eu não ficar assim, pois com o apoio dela, do meu pai e dos meus irmãos, iríamos superar tudo isso. Sabe, amigos, eu não queria que ele me assumisse, mas sim que desse um pouco de atenção para o filho. Nem precisava me passar pensão, só que ele assumisse que tinha um filho. Poxa vida, isso era pedir demais para ele? Bom, uns 10 dias depois apareceu uma conhecida minha à noite, lá pelas 10h30. Como eu estava amamentando, pedi para que ela entrasse. Eu já tinha acabado de tirá-lo do meu colo e colocado no berço. Então ela o pegou e disse que ele estava com sapinho no canto da boca. Eu disse que não, que ele tinha acabado de mamar. Foi então que ela pegou uma fralda que eu usava para limpar a boquinha dele, enrolou no dedo, enfiou na boca dele e falou quase gritando que se ela estava falando que ele estava com sapinho, era porque ele estava e pronto. No dia seguinte, ele amanheceu com a boca cheia de sapinhos. Chegava a língua dele estar grossa daquele negócio branco, tipo uns 2 milímetros de altura. Então corri para o postinho com ele. Meus tios moram praticamente ao lado do posto e era meio que obrigatório passar em frente à casa deles. Minha tia já estava no portão me esperando, pedindo para eu entrar e dizendo que depois eu poderia procurar o recurso médico. Então eu entrei. Minha tia me levou para um quartinho de benzimento e meu tio entrou falando que iria benzer o meu filho primeiro, antes de eu levá-lo ao posto. Lembro que ele começou a fazer o benzimento e eu não acreditava nessas coisas naquela época. Coloquei uma fralda de pano tampando a minha boca para não rir na frente dele. Depois que ele terminou, saiu se escorando nas paredes para entrar na casa e foi para o quarto. Minha tia me levou de volta para a cozinha e pediu para eu esperar o meu tio sair do quarto, porque se ele chegou naquele estado, era porque tinha algo a me dizer. Quando ele voltou para a cozinha, a primeira coisa que disse foi que a entidade percebeu que eu queria rir dele, mas que me perdoava porque eu ainda não entendia dessas coisas. Ele se referia a quebranto, mal-olhado, olho gordo e inveja. Ele disse que meu filho estava com um olho gordo pesado. Disse sério que aquela menina que foi na minha casa quase à meia-noite foi quem colocou inveja e olho gordo no meu filho. Isso tudo porque ela tinha perdido a filhinha dela de 3 meses fazia uns 15 dias. E quando soube que meu filho tinha nascido, veio de São Paulo até a minha casa para conhecê-lo. Meu tio então falou para eu levá-lo ao postinho, e quando eu chegasse em casa, dar um banho bem morno com 3 galinhos de alecrim e colocá-lo para dormir. Na manhã seguinte, meu filho amanheceu com a boca limpinha, sem nenhum sinal de sapinho. Mas uns dias depois, ele começou a chorar sempre por volta das 19 horas e só parava lá pelas 21. Eu estudava no período da tarde no centro da cidade. Saía por volta das 11 e só voltava lá pelas 19h15. Eu o pegava logo em seguida do colo da minha mãe e tentava acalmá-lo, mas nada resolvia. Assim que ele parava de chorar, dormia tão profundamente que quase podíamos chacoalhá-lo de ponta cabeça, que ele não acordava. Teve um dia em que ele começou a chorar tanto, mas tanto, que minha mãe ligou para minha tia, irmã dela e também espírita, e explicou o que estava acontecendo. Ela logo se prontificou a buscá-lo para dar um banho de ervas na casa dela. Chegando lá, minha prima, que é médium,
Deu o banho para acalmá-lo. Quando cheguei da escola, minha mãe disse que minha tia e minha prima tinham levado ele para dar o banho de ervas na casa delas. Quando voltaram, ele estava dormindo tão sereno, tão calminho, que ficamos aliviadas ao vê-lo assim. Minha prima disse que a entidade dela falou que um dia o pai voltaria para conhecê-lo e que era para a gente deixar. Depois minha tia convidou minha mãe para ir ao terreiro para saber o que estava acontecendo com meu filho. Ela foi. Chegando lá, a entidade a chamou, pediu para ela fechar os olhos e pensar no netinho. Lembrando que minha tia não tinha falado nada para o pessoal do terreiro, nem sabiam que minha mãe iria lá. Minha mãe fez o que foi pedido. Então a entidade disse que estava vendo o príncipe dela no colo da mãe, no caso, no meu colo, dormindo, mas que estava bem resfriadinho. E era verdade. Ele estava resfriado e por isso eu estava com ele no colo, porque uma das narinas estava congestionada e aquilo o incomodava. A entidade disse que isso era o de menos e que ele iria ficar bem. Porém, explicou que ele sempre chorava nesses horários, porque era exatamente o momento em que os anjinhos dele iam embora. Então ele ficava dividido entre ficar no mundo real ou ir com eles para o mundo espiritual. Mas que quando ele parava de chorar, era porque tinha decidido ficar. A entidade disse para minha mãe fazer uma simpatia para ajudá-lo a ficar conosco. Mas tinha que ser eu quem faria todo o ritual. O ritual era o seguinte: comprar um prato branco de cerâmica, colocar uma colher de guaraná e açúcar e fazer tipo um melaço. Depois escrever o nome completo do meu filho com a minha letra, colocar esse papel em cima do melaço e acender uma vela de 7 dias sobre o papel. O prato deveria ficar em um lugar acima da minha cabeça ou da cabeça de qualquer pessoa que carregasse meu filho pela casa. Então colocamos em cima do armário da cozinha, já que minha casa tinha a sala e a cozinha separadas apenas por um balcão. Depois que a vela queimasse toda, eu deveria tirar o papel da cera e do melaço com cuidado para não rasgar, dobrar e guardar em um pote de vidro junto com as roupinhas dele. E minha mãe deveria colocar o prato em uma árvore bonita. Ela colocou em um flamboyante que tinha no quintal. Também disseram que era para batizá-lo o quanto antes, assim que acabasse a quaresma. Eu ainda não tinha batizado porque ele nasceu às vésperas do carnaval e eu precisava esperar a quaresma para marcar o batizado. Quando eu o batizei, foi outro bafafá, porque eu não era católica, era de outra religião. Na verdade, quem era católica era a minha mãe. Eu e meus irmãos apenas respeitávamos a religião dela e íamos de vez em quando para não deixá-la ir sozinha, já que minha mãe tinha uma idade considerável. O pessoal da religião dela veio em casa me xingar e perguntou como eu tive coragem de batizar meu filho em outro lugar. Então minha mãe respondeu que o filho era meu e como eu não seguia direito a religião dela, eu tinha o direito de batizá-lo onde quisesse. Hoje, meus amigos, meu filho é um homem de 30 anos. Ele mora comigo e me ajuda praticamente em tudo. Ele cozinha, coisa que gosta muito, e me leva aos médicos, tanto a mim quanto ao meu marido, que é o pai adotivo dele, pois o legitimou. Hoje também sou cadeirante. Tenho 52 anos e sou feliz com a minha família. O pai biológico do meu filho chegou a conhecê-lo, mas meu filho não quer saber dele. Diz que o pai dele é o adotivo e que se quisesse ser pai de verdade, teria assumido desde que soube da gravidez, e não depois de tantos anos. Então é isso. Desculpem se ficou longo demais. Obrigada pela atenção. Quase 10 anos atrás, em setembro de 2016, eu dirigi de Los Angeles até Phoenix para visitar uma velha amiga. Na época, eu tinha 30 anos. Sou mulher latina e sempre fui de estatura baixa. Saí numa sexta-feira.
Passamos o sábado inteiro juntas e, embora eu tivesse planejado voltar para casa no meio da tarde de domingo, acabei saindo apenas por volta das 9 da noite. Eu sei, eu deveria ter ido embora mais cedo. E sei também que o que vou contar agora é, em grande parte, culpa minha por não ter seguido o plano. Mesmo assim, ainda existem noites, mesmo depois de tanto tempo, em que acordo de pesadelos com o peito frio e suado, revivendo tudo outra vez enquanto durmo. Já passava da meia-noite quando entrei no condado de Riverside, depois de cruzar a fronteira do Arizona. Ainda havia algumas pessoas acordadas naquela área, então não estava completamente deserta. Mas depois que passei pelo aeroporto, a cidade voltou a ficar absurdamente silenciosa. Parecia que não havia mais ninguém além de mim por quilômetros e quilômetros. Eu só tentava me manter acordada com um pouco de música e jogando ar frio no rosto quando, de repente, notei um par de faróis no retrovisor. Alguém vinha atrás de mim, e muito rápido. Pela velocidade, cheguei a pensar que fosse a polícia. Não entrei em pânico nem nada. Eu não estava fazendo nada de errado, e não havia nada no carro que não deveria estar ali. Então apenas continuei dirigindo normalmente, mantendo a velocidade e deixando que eles se aproximassem. Aquela gente chegou tão perto que os faróis me cegavam sempre que eu olhava pelo retrovisor. Imaginei que simplesmente me ultrapassariam e seguiriam em frente, mas não. Eles ficaram colados atrás de mim, na mesma faixa, sem se afastar por vários minutos. Tentei entender se aqueles caras eram mesmo policiais, porque parecia que estavam dirigindo uma daquelas vans grandes, com porta lateral de correr. Só que essa era completamente preta, inclusive os vidros, que pareciam extremamente escuros. Não havia nada indicando que fosse da polícia. Nenhuma identificação e nenhuma luz no teto. Foi aí que comecei a ficar realmente nervosa. Pensei, que diabos esses caras querem comigo? Como eu disse, eles ficaram atrás de mim desse jeito por alguns minutos. Então, quando finalmente se afastaram um pouco, aceleraram para tentar me ultrapassar e eu fiquei absurdamente aliviada. Achei que, como não estavam mais tentando me seguir, eu estava fora de perigo. Na realidade, eu estava em muito mais perigo do que poderia imaginar. Eu simplesmente deixei que passassem. Afinal, o que mais eu poderia fazer? Só que em vez de me ultrapassar e sair em disparada, a van preta voltou para a mesma faixa que a minha e passou a andar talvez 10 ou 15 metros à minha frente, como se estivesse tentando me bloquear. Pensei, qual é o problema? Eu poderia simplesmente diminuir a velocidade e deixá-los ir embora, mas não achei que fosse necessário. Então não fiz isso. Continuei exatamente onde estava, reduzindo apenas um pouco para manter uma distância segura entre nós e segui dirigindo do mesmo jeito que a van. Eu não fazia ideia do que eles estavam aprontando. E acho que naquele momento a curiosidade quase matou o gato. Porque quando a porta traseira da van se abriu e eu vi um homem de jaqueta de couro com algum tipo de bandana enrolada no rosto, eu simplesmente congelei. Não conseguia imaginar um único bom motivo para alguém abrir as portas traseiras daquele jeito, em plena estrada. Por um segundo achei que ele pudesse estar planejando pular para fora por alguma razão. Não sei. Eu realmente não sei o que estava pensando. A única coisa que fiz foi pisar levemente no freio e aumentar um pouco a distância entre mim e a van. Eu não fazia ideia de que tinha me movido exatamente para onde ele queria. Fiquei ainda mais para trás, tentando entender que diabos aqueles caras estavam fazendo e por que a van não tinha placa traseira. Então vi o homem com a bandana cobrindo o rosto começar a sorrir para mim. Obviamente eu não conseguia ver a boca dele, mas dava para perceber pelos olhos. Ou talvez fosse a poeira entrando nos olhos dele, porque parecia que ele semicerrava as pálpebras antes de virar as costas para mim e se abaixar com cuidado para pegar alguma coisa. Talvez eu sou louca ou idiota para quem está lendo isso agora, vendo tudo em retrospectiva, como em câmera lenta.
Talvez eu estivesse apenas cansada demais, lenta demais ou fosse ingênua demais. Mas eu simplesmente não conseguia imaginar o que ele estava prestes a fazer. Então eu apenas observei. Observei o cara erguer alguma coisa pesada nos braços, se virar e arremessá-la na rodovia. Quando percebi o que era, já era tarde demais. E acho que aquele momento de pânico realmente me deixou mais lenta. Ainda assim, tive reflexo suficiente para virar o volante no último instante. Quando aquele velho bloco de motor quicou no asfalto, ele acabou se chocando contra o para-brisa do lado do passageiro, e não diretamente contra mim. Assim que bateu, meu instinto mandou pisar com tudo no freio. Foi exatamente o que fiz. Meu carro rodou na pista, até finalmente parar. Só então percebi que estava coberta de estilhaços de vidro e que havia basicamente um enorme buraco onde antes existia o para-brisa. Lembro de ficar sentada ali, tremendo, depois de desligar o motor. Em seguida saí do carro, caminhei até a lateral da rodovia com o celular na mão e liguei para a polícia. Só quando descrevi exatamente o que havia acontecido, da forma mais calma que consegui, é que eu desabei. Foi no momento em que a atendente pediu que eu permanecesse na linha enquanto me transferia para outra pessoa. Depois disso, foi apenas uma questão de orientar a polícia e os paramédicos até onde eu estava, para que eu pudesse ser levada ao pronto-socorro. Fora alguns cortes e um leve chicoteamento cervical, eu estava praticamente bem. Mas o médico fez questão de me lembrar do quanto eu tinha sido sortuda. Os policiais disseram a mesma coisa. E é por isso que digo que fui lembrada, porque na época não parecia exatamente sorte, e por bastante tempo não pareceu. Eu sabia que tinha sorte de estar viva. Não era como se eu fosse completamente cega a isso. Mas durante meses, tudo o que eu conseguia pensar era: por que eu? Por que eles me escolheram entre todas as pessoas que poderiam ter escolhido para jogar um maldito motor? Quer dizer, eu sei que eles estavam tentando me matar. Eu só queria entender o que havia em mim que os fez pensar: é essa, vamos transformar ela em carne moída. A polícia nunca encontrou a van nem as pessoas dentro dela. E não digo isso com desrespeito aos policiais, mas eu nunca tive muita fé de que encontrariam. Era uma van preta, sem placas, viajando no meio da maldita noite, no meio do maldito deserto. Ela podia muito bem ser um fantasma. E pensando bem, isso até combina. Porque sabe de uma coisa? Ela definitivamente ainda me assombra como um. Meu tio não tinha nenhum dedo nas mãos. Se quiser saber como ele os perdeu, fique até o final para ouvir uma das histórias mais interessantes e mais perversas de que tenho conhecimento. Meu tio tinha um local de carpintaria na casa da minha avó nos anos 90. Fazia móveis muito bonitos e os vendia por preços altos. Era um bom negócio, ele vivia bem. Estar de visita na casa da minha avó significava ouvir o tempo todo o barulho da serra, a pistola de pregos, a lixadeira, mas principalmente a serra. Lembro que quando eu saía de lá, meus ouvidos ainda ficavam zumbindo. Quem morava na casa já estava acostumado. Quando durante o dia fazia silêncio ali, minha avó dizia que sentia uma pressão estranha no peito. Então ligava a televisão e aumentava o volume ao máximo. Um dia meu tio estava trabalhando no ateliê e minha avó estava no quintal, tomando um pouco de ar fresco. De repente, ela se levantou da cadeira e prestou atenção no barulho que vinha do ateliê. A serra estava fazendo um som estranho, como se alguma coisa tivesse travado. Minha avó se assustou. O coração dela começou a bater na boca. Ela dizia que não sabia exatamente por quê, mas teve a sensação de que algo ruim havia acontecido. Talvez um pressentimento. Talvez a intuição de uma mãe. Ela atravessou o quintal apressada.
No degrau da entrada do ateliê tropeçou e quase caiu. Meu tio César estava desmaiado sobre a mesa de corte, com o pescoço a poucos centímetros do disco da serra. Minha avó engoliu um grito para não provocar uma reação inesperada. Abaixou-se, procurou uma alavanca, um botão para desligar a serra e acabou puxando o plugue da tomada. Sentiu o puxão do cabo quando o desconectou da energia. De repente, se fez aquele silêncio que sempre a deixava nervosa. Ela se levantou com dificuldade e então sim gritou para que viessem ver César. Meu tio estava morto. Tinha caído fulminado sobre a mesa de corte. O médico disse que foi um infarto. A serra nem chegou a tocá-lo. No dia seguinte ao enterro, minha avó já havia conseguido alguém para trabalhar no ateliê. Ela dizia que sentia que ficaria louca se não ouvisse barulho na casa. Meu tio César, que descanse em paz, era muito jovem. Minha mãe chegou a oferecer para minha avó passar alguns dias conosco, mas ela não quis. Eu tinha 14 anos quando isso aconteceu. Foi a primeira morte de um familiar que enfrentei na vida. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar na última vez que o vi, dentro do caixão. Aquela imagem voltava o tempo todo à minha cabeça. Pensava muito na morte. Me perguntava se ele teria sentido algo antes de morrer. Se alguma coisa teria avisado que aquele era o momento, ou se simplesmente apagou, como se tivesse sido desligado. Eu ia dormir pensando nisso. Acordava pensando nisso também. Uns 3 dias depois, aconteceu algo horrível comigo de madrugada. Abri os olhos e não conseguia me mover. Paralisia do sono, ou como dizem por aí, o morto subiu. Aquela situação em que você acorda, mas não consegue se mexer. A diferença é que eu conseguia me mover um pouco, mas muito pouco, como se estivesse confinado a um espaço extremamente pequeno. Meus olhos estavam abertos, mas eu não via nada. Não havia nenhuma luz. Comecei a entrar em pânico, porque aquilo não parecia um sonho. Eu estava completamente consciente. Meus sentidos captavam muitas coisas, como cheiro de madeira, cheiro de terra, algumas superfícies macias e outras ásperas. Pensei que se aquilo fosse um sonho, talvez tivesse sido provocado pela ideia de ser enterrado vivo. Era um pensamento que tinha ficado na minha cabeça desde o dia do enterro. Aquele pesadelo foi ficando cada vez mais aterrador e desesperador. Até que de repente ouvi a serra. A serra da mesa de corte do ateliê de carpintaria da casa da minha avó. Para você ter ideia de como eu conhecia bem aquele som, reconheci imediatamente. O disco parecia se aproximar cada vez mais. Juro que não parecia um sonho. Parecia que tinham me colocado dentro de uma caixa, talvez um caixão, e que essa caixa estava sendo deslizada sobre a mesa de corte. Acordei encharcado de suor, parecendo que tinha mijado na cama. Eu teria acreditado que aquele sonho era apenas fruto da minha imaginação, mas minha avó sonhou a mesma coisa. Meu pai sonhou a mesma coisa. Minha irmã mais nova também. E uma tia. Essa tia começou a ligar para outros familiares e descobriu que meus primos que moram em Minas também tiveram o mesmo sonho. Até um irmão da minha avó sonhou com isso. A que conclusão você imagina que chegamos? O que você pensaria? Que César estava tentando se comunicar conosco. Fazia sentido. O caixão e a serra. Mas o que ele queria dizer? Talvez que não queria mais que alguém ocupasse o ateliê dele. Meu pai sugeriu isso. Os irmãos e irmãs dele concordaram. Minha avó não concordou, mas não disse nada. Quando todos nós fomos embora da casa dela, ela começou a pedir a um dos meus tios, que tinha ficado lá com ela, que a levasse ao cemitério. Pediu também, por favor, que não contasse a ninguém. Disse que precisava desenterrar o filho porque ele não estava morto. Porque ele tinha se comunicado conosco para dizer exatamente isso. Depois nos contaram que minha avó passou a noite inteira chorando e gritando, até finalmente convencer meu tio a levá-la. Ficamos sabendo disso de madrugada.
Eles foram, abriram o túmulo e ele obviamente não estava vivo. O cheiro era horrível. E antes de fechar, conseguiram ver que ele não tinha mais dedos nas mãos. Minha avó nunca mais foi a mesma depois disso, pois jurava que enterraram o tio vivo. Ela ficou muito mal da cabeça e faleceu poucas semanas depois. Ninguém da família quis realmente confirmar que ele estava vivo quando foi enterrado. Ninguém iria suportar ter que viver com isso na mente. Eu, porém, acho que meu tio estava vivo sim.